Olá, eu sou a Ana Luísa, desenvolvedora de produtos da Dita Cuja, uma empresa de produtos de cuidados íntimos. E hoje eu estou aqui para te contar o nosso mais novo lançamento, que é o Shot Íntimo. Primeiramente, a gente tem que falar sobre as condições ideais da microbiota vaginal. A microbiota natural vaginal é um ambiente colonizado por bactérias do gênero Lactobacillus. Essas bactérias elas produzem uma molécula chamada ácido lático, que é importante na manutenção do pH ideal da vagina, que é entre 3,8 e 4,5. É um pH ácido. Além disso, essas bactérias produzem outras moléculas que vão inibir o crescimento de outros micro-organismos nocivos para essa região. Então, nessas condições, as infecções vão ser evitadas, a lubrificação natural é estimulada, protegendo a integridade da mucosa e a saúde do trato urinário e da vagina. Quando esses lactobacilos perdem a sua predominância, acabam acontecendo o quê? Dá espaço para outros micro-organismos, principalmente os micro-organismos oportunistas, se proliferarem ali. E aí acontece um desequilíbrio na microbiota natural, resultando em uma situação que a gente chama de disbiose vaginal. As consequências desse quadro episódios de infecção do trato urinário, candidíase e vaginose vão se tornar comuns no dia a dia da mulher. A gente vai notar também uma alteração do pH, alteração do cheiro, corrimento, coceira e desconforto na área íntima. E em casos mais graves, alguns estudos têm mostrado que a disbiose vaginal está relacionada com a infertilidade, aborto espontâneo e parto prematuro. Existem algumas possíveis causas para esse quadro, como o uso excessivo e indiscriminado de antibióticos, a menopausa, onde a gente nota uma alteração hormonal no organismo da mulher, estado de estresse, ansiedade, depressão constante não tratado, sistema imunológico enfraquecido e a própria disbiose intestinal. Então, pensando em todos esses problemas, a gente formulou o Shot Íntimo, que é um produto meticulosamente desenvolvido com base em pesquisas científicas para criar um nutracêutico verdadeiramente único. Ele foi projetado para prevenir e auxiliar o tratamento de infecções do trato urinário, candidíase e vaginose de diversas maneiras. E ele é alcançado por meio de vários mecanismos-chave. É uma fórmula com 4 mecanismos principais. O primeiro deles é a ação antiaderente. O shot é rico em moléculas que vão desencorajar a aderência de bactérias no trato urinário, no tecido uroepitelial, minimizando o risco de infecção. Então, essas moléculas vão fazer com que as fímbrias, que são proteínas que são responsáveis por se ligar no trato urinário, não consigam fazer isso. Então, vai ocorrer esse bloqueio da ligação dos micro-organismos patogênicos no nosso trato urinário, evitando a infecção. Outro mecanismo é a modulação do sistema imunológico. Ao modular o sistema imunológico, esse produto ele vai auxiliar no fortalecimento das próprias defesas naturais do organismo contra essas infecções. O terceiro mecanismo é que esse shot é rico em compostos antimicrobianos. Então, além de impedir a ligação desses micro-organismos no trato urinário, a gente também vai enfraquecê-los, fazendo com que eles não sejam tão fortes a ponto de causar uma infecção. E o quarto mecanismo é a regulação da microbiota. Então, esse produto ele vai desempenhar um papel vital na regulação da microbiota intestinal, reduzindo a disbiose e limitando a presença de cepas patogênicas no intestino, impedindo também, fazendo com que elas não consigam migrar do intestino para o nosso trato urinário. Agora eu gostaria de falar um pouquinho sobre os principais ativos dessa fórmula, os principais ativos que fazem dessa fórmula tão especial. O primeiro deles é o cranberry, já é um ativo super conhecido no tratamento e na prevenção das infecções urinárias. O cranberry ele vai ser rico em proantocianidinas do tipo A e são as responsáveis por inibir a ligação dos micro-organismos patogênicos no uroepitélio. Alguns estudos também têm mostrado que o cranberry tem capacidade de redução da aderência e da formação de biofilme da Candida albicans, a principal responsável pela candidíase. O nosso suplemento também tem a quantidade máxima de proantocianidinas do tipo A permitidas. Outro ativo super especial que nós temos no nosso shot é a própolis. A própolis tem atividade antioxidante, antimicrobiana, anti-inflamatória, além de estimular o sistema imunológico. Alguns estudos recentes têm mostrado que a própolis ela tem o poder de potencializar os efeitos do cranberry. E como ela faz isso? Quando esses dois ativos são combinados, ocorre uma alteração na expressão gênica da bactéria Escherichia coli, uma das principais bactérias responsáveis pelas infecções urinárias. Essa alteração na expressão gênica foi observada em relação à redução da expressão de genes responsáveis pela adesão, motilidade e capacidade de formação do biofilme, então fazendo com que essa bactéria se torne enfraquecida. Outro ativo que nós temos aqui é o vinagre de maçã. Ele contém várias moléculas antioxidantes, como os flavonoides, os polifenóis, e também é muito conhecido por oferecer vários outros benefícios para a saúde.
Alguns estudos têm mostrado o efeito antimicrobiano do vinagre de maçã frente a algumas cepas, como Staphylococcus aureus, Escherichia coli e Candida albicans. E, devido a isso, afeta as proteínas estruturais, enzimas metabólicas essenciais para o desenvolvimento desses patógenos, ou seja, esses patógenos se tornam enfraquecidos e incapazes de causar uma infecção. Outro ativo muito especial que nós temos na nossa fórmula é a demanose. Aqui no Brasil, ela não é um ativo muito conhecido e muito utilizado, mas nos Estados Unidos e vários países da Europa, a demanose ela já é utilizada como um suplemento para ajudar a tratar e prevenir as infecções do trato urinário. Mas aqui no Brasil, são poucos os suplementos que trazem demanose e a gente não conhece nenhum outro suplemento no mercado que concentre tanto a demanose com outros ativos incríveis naturais, formando uma sinergia poderosa para blindar o nosso sistema urinário. Então, a demanose está aqui para enriquecer ainda mais o nosso shot íntimo. A demanose ela é um monossacarídeo que tem a mesma função do cranberry. Ela vai inibir com que as bactérias consigam se ligar no uroepitélio, impedindo a infecção. Então, potencializando ainda mais os efeitos benéficos desse shot para a nossa imunidade íntima. Outro ativo super especial que a gente tem aqui é a goma acácia. A goma acácia ela é uma fibra super nobre, natural, obtida da árvore acácia, e ela é resistente às enzimas digestivas dos seres humanos. Mas as bactérias benéficas para o nosso intestino fermentam essas fibras e conseguem, através disso, ser estimulada. A proliferação dessas bactérias benéficas é estimulada pela presença dessas fibras no intestino. Então, assim, a gente consegue estimular a microbiota saudável, benéfica para o intestino, e assim, eliminando todos os outros micro-organismos que estavam ali, que são nocivos, que causam inflamação no intestino, resultando aí num quadro de disbiose. E a gente tem uma combinação super interessante de 2 antioxidantes e estimulantes do nosso sistema imunológico, que é a vitamina C e o selênio. Essa vitamina e esse mineral juntos têm um alto potente poder antioxidante e juntos eles conseguem estimular muito o nosso sistema imunológico. Então, esses ativos juntos, eles conseguem trabalhar naqueles 4 mecanismos que vão inibir as infecções do trato urinário, a candidíase, as vaginoses, tá? E cuidar da nossa imunidade íntima e da nossa imunidade como um todo também. Então, é uma fórmula inteligente, auxilia no tratamento padrão, tornando-o mais eficaz e também atua na prevenção ao tratar a raiz do problema. O nosso suplemento é zero lactose, sem glúten, sem adição de açúcar, sem cafeína e sem corantes artificiais. Então, os principais benefícios do nosso shot íntimo é que ele vai prevenir e auxiliar o tratamento de infecções do trato urinário, candidíase e vaginoses, vai potencializar o efeito do antibiótico, resultando em um tratamento mais eficaz, impedindo com que essa infecção se torne recorrente, tem alto poder antioxidante e vai promover o bom funcionamento do sistema imunológico e vai estimular a microbiota intestinal, evitando e tratando a disbiose e reduzindo a presença de micro-organismos patogênicos que podem infectar o trato urinário. Eu trouxe alguns estudos científicos publicados que a gente utilizou, né, para estudar todos esses ativos, para entender qual era a melhor sinergia para montar esse shot íntimo. Então, eu começo trazendo aqui essa meta-análise que observou vários estudos e chegou à conclusão que a ingestão de produtos que continham cranberry reduzem 30% o risco de desenvolver infecção do trato urinário em pacientes suscetíveis, ou seja, mulheres, gestantes, idosas, mulheres no período da menopausa, imunossuprimidos e pacientes com bexiga neuropática. Outro estudo que eu achei super interessante é que eles provam que as proantiocinidinas do tipo A, presentes no cranberry, possuem essa atividade de antiaderência, né, de antiadesividade, ou seja, vão impedir a adesão e colonização dos patógenos. Eles compararam as proantiocinidinas do tipo A com as do tipo B e mostraram que são as proantiocinidinas do tipo A que têm essas propriedades. Outro estudo muito interessante mostrou as propriedades antimicrobianas in vitro do vinagre de maçã, frente a bactérias como Escherichia coli, Staphylococcus aureus e a levedura Candida albicans. Então, o vinagre de maçã também demonstrou atenuar o quadro inflamatório resultante da exposição desses patógenos às células de defesa. Esses 2 estudos são os 2 estudos que mostram que o própolis, ele estimula, né, ele potencializa os efeitos do cranberry frente à cepa Escherichia coli uropatogênica. Esse outro artigo, ele mostrou que as proantiocinidinas derivadas do cranberry, as mesmas que inibem a adesão dos micro-organismos no uroepitélio, também reduziram a expressão de genes relacionados à patogenicidade da Candida albicans, né, como a absorção do ferro, adesão, filamentação e capacidade de formação de biofilme. Então, ele enfraquece
esse patógeno, a Candida albicans, e impede com que ela forme a candidíase. E aqui estão algumas fontes e links que nós usamos para fazer essa apresentação e para formular o nosso tão especial shot íntimo.